Fala aí pessoal, Irã Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje eu vou começar uma série de testes, né? Que hoje eu vou focar na questão dos gases dissolvidos na água do aquário. Eu comprei há pouco tempo o, o teste de oxigênio, O2 dissolvido, né? Oxigênio dissolvido, porque eu andei reparando um comportamento diferente. Eu não sei se comportamento, se os peixes sempre tivessem comportamento, ou se é algo recente, algo novo, que só acontece depois que eu dou comida para os peixes, né? Eu acabo de dar comida, eles comem tudo, logo depois eles vão até o substrato, fuçar o substrato atrás de comida, então eles reviram o substrato inteiro atrás de comida, e depois eles sobem e ficam boquejando por alguns minutos na flor da água, na superfície da água, como se estivesse faltando oxigênio. Subiu, buscou ar, como que ele faz bolhas, ó. Boqueja, puxa bastante ar, solta pelas guelras, ó, de novo. Aí daqui a pouco desce. Ó. A impressão que eu tinha é que estava faltando oxigênio, mas não é falta de oxigênio. Tanto que quando ficou sem o filtro funcionando, o filtro parado, 2 horas de filtro parado, eles não fizeram isso. Só fazem isso quando? Depois da refeição. Fazem depois do que eu dou ração. Aí eles vão lá, buscam o ar e solta, puxa pela boca, solta pelas brânquias. Ó, aí subiu agora mais um. Engraçado isso, cara. Eu acho que eles ainda estão procurando, né, por comida, algo parecido. Esses bichos comem demais, né? A gente dá um pouco de comida e continua querendo mais. Eu não sei se é um. É tipo como se fosse um. Pô, eu quero mais comida, me dá mais comida. E quando o filtro ficou parado 2 horas, eles não fizeram isso. Em momento nenhum, ficaram tudo no fundo aqui quietinho. Da ração começa isso aí. Depois de minutos para e volta ao normal. E isso sempre noto após oferecer ração. E aí eu fiquei naquela dúvida, pô, será que tá faltando oxigênio no aquário? E pelos bioindicadores, né, o maior bioindicador da presença de oxigênio é a presença dos peixes nadando no fundo do aquário, né, no meio do aquário, meia água ou no fundo do aquário. E como eles, a maior parte do tempo, estão bem lá no fundo, esse é o maior bioindicador. Mas aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela dúvida de, pô, será que está com oxigênio suficiente? Quanto de oxigênio tem? E, lógico, utilizando o circulador como o principal oxigenador da água, uma vez que eu não tenho plantas, né? Sabe-se que as plantas são os maiores oxigenadores do aquário, quando se tem plantas dentro do aquário. Como não tenho, o wave maker, né, o circulador de água, ele acaba sendo o maior oxigenador. Então não é um problema de oxigênio, só que eu resolvi fazer um teste de profundidade, né? No aquarismo existe um conceito que o oxigênio está mais presente na superfície do que no fundo. Isso por quê? Porque é na superfície que é realizada a troca gasosa. Então ela é realizada no alto, e até que chegue até o fundo, esse oxigênio já foi consumido. Quando não se tem plantas, tá? Então a ideia do aquarismo é que o oxigênio é mais presente em cima do que no fundo. Já quando se estuda oceanos, é o contrário.
né? Oceanos, exatamente pela presença da pressão atmosférica e da pressão da coluna d'água, que é muito maior, o oxigênio ele está mais dissolvido no fundo do que na superfície. Por quê? Na superfície é mais quente, no fundo é mais frio. E aonde a água é mais fria, existe uma maior presença de oxigênio dissolvido. E também, por na superfície ter menos pressão atmosférica e da água, e no fundo uma maior pressão atmosférica junto com a pressão da água, a maior pressão também dissolve mais o oxigênio. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual o teste que a gente vai fazer? Primeiro eu vou medir o oxigênio presente na superfície, coletar aqui a 2 dedos da superfície, e no fim fazer o teste pegando a água do fundo, para ver se existe diferença entre... se existe realmente a diferença entre coletar no fundo e coletar na superfície, tá? Para fazer esse teste, eu mantive o Wave Maker desligado, o circulador, porque com o circulador de água, a água mistura mais, então é mais difícil que algo se concentre no fundo, porque o circulador vai fazer isso circular. Então eu mantive ele desligado já 7 horas, que ele está desligado. Isso também vai diminuir um pouco, eu acredito, a concentração do oxigênio dissolvido. Quando a última vez que eu medi foi ontem, estava 11 partes por milhão. Acredito que hoje, agora nesse momento, vai ter um pouco menos. Vamos ver. A pipeta aqui vazia, né, lavada já. Coletar a primeira água e descartar. E agora fazer a coleta. Vou pegar aqui de 2 dedos de profundidade. Nem tão superficial. Demais. Bom, o teste de oxigênio dissolvido são 3 reagentes, né? 3 soluções, e não pode se agitar, né? Após aplicar a solução, a gente faz o que a gente chama de mistura por inversão suave. Então você inverte a posição de cabeça para baixo da pipeta para que o material ali dentro, né, o reagente, reaja com a água sem forçar a quantidade pouca de oxigênio sob agitação, acaba criando uma pressão. Então você acaba dissolvendo o oxigênio que não existe na água. Então não se agita, né? Faz a mistura por suave inversão. Então são 2 gotas de cada reagente. Reagente 1, 2 gotas. Vamos fazer as inversões. Esse primeiro reagente, a água não muda, continua clarinha, branquinha. Já no segundo reagente a coisa muda bastante. Dá quase que uma lama amarela. 2 gotas.
depósito no fundo do material. Vou fazer aqui a inversão suave. Já misturou todo. E vamos ao terceiro reagente. Também 2 gotas. Aqui mais uma reação química, mais uma mudança visual já de cara. No fundo a água fica clarinha, em cima a lama. Quando a gente faz aqui as inversões, ela fica uniforme. Esse teste tem que ser guardado protegido da luz. Então vou deixar ele aqui dentro do armário por 5 minutos. Tempo de reação 5 minutos. Daqui a 5 minutos eu volto aí com vocês com o resultado. Bom, vamos ao resultado. Que rufem os tambores. Eu acho que caiu um pouquinho. A escala é dessa forma, aonde esses níveis aqui em cima são níveis que eles descrevem como estressantes. 0 partícula por milhão, 1 partícula por milhão, 2 partes por milhão, 3 partes por milhão. E aqui embaixo, condição adequada. 4, 6, 8 e 11 partes por milhão. Ontem eu medi, estava em 11 partes por milhão, com o Wave Maker ligado. E essa escala é ruim de medir, tá? Porque se você coloca do lado da sombra, se você bota em cima, o fundo atrapalha. A luz do sol é pior. Não tá 11, tá mais claro do que ontem. Eu acho que tá em 6 partes por milhão, tá? Então ontem estava aqui em 11, quando eu medi com o Wave Maker ligado. Isso já no meio do dia, quando estava mais quente. E hoje, ainda cedo, tá com 6h30 da manhã, tá em 6, pelo que eu estou vendo aqui. Então o Wave Maker, ele basicamente quase dobra o valor do oxigênio. Sem ele fica em 6, com ele vai para 11. É uma bela diferença. Bom, ok. Agora eu vou fazer o que? Eu vou medir o oxigênio do fundo do aquário. Eu vou lavar a pipeta, porque como eu só tenho um teste, eu não tenho 2 pipetas dessa, então eu não consigo comparar as duas, né? Eu até faço o seguinte, eu posso colocar na outra, transferir para outra pipeta, transferir para uma pipeta dessa e fechar para ver se tem como conservar aqui os testes. Não sei se interfere o vidro. Vou tentar manter aqui nessa. Manter fechado aqui. Vou lavar a pipeta para fazer o próximo teste. Até que manteve bem a cor. Não alterou a cor não.
Bom, agora eu vou pegar a água no fundo do aquário. Vamos ver o que vai dar. Beleza. Vou dar uma acelerada no teste, que eu já mostrei para vocês como é feito, né? Então, vamos guardar sob proteção da luz por 5 minutos. Mesma concentração, 6 partes por milhão. Não mudou. Mas não vejo diferença entre a água da superfície e a água do fundo do aquário também para oxigênio dissolvido. Deixa eu colocar as duas aqui, uma do lado da outra. Pode ser que eu esteja vendo mal. Vamos parar as duas aqui. Mesma coisa. Basicamente a mesma cor. Não vejo diferença entre a água do fundo e a água da superfície, não. Talvez a superfície esteja um pouco mais escura, levemente mais escura, mas não chega. Eu mudei o vidro, velho, não dá pra medir agora. É a mesma cor das duas. Ou as duas estão com 6 partes por milhão, ou as duas estão com 8 partes por milhão. Fica muito ali no meio. Beleza? Então esse foi o primeiro teste. Eu vou considerar aqui 6 partes por milhão, tanto da superfície quanto do fundo do aquário. Não houve modificações na concentração de oxigênio dissolvido. A coluna d'água é muito pequena, né? Se fosse uma coluna d'água maior, uma maior profundidade, possivelmente isso daria uma maior diferença. Mas como a coluna d'água é algo em torno de 60 centímetros de altura, o resultado é praticamente idêntico das medições. Beleza? Gostou aí gostou de mais esse estudo? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, tamo junto. Um abraço.